Olá pessoal, bem-vindos. Vamos fazer a correção do nosso segundo simulado. Bom, a questão 9 aqui é uma questão que traz a propriedade das matrizes, né? Se a matriz é simétrica, antissimétrica, inversível, né? Ou é uma matriz singular. Cada alternativa apresenta algum tipo de matriz e a gente vai verificar qual dessas características apresentadas aqui, qual delas está incorreta. A primeira fala o seguinte: apresenta uma matriz M, né? Apresentou os valores aqui dessa matriz, os elementos, e fala que essa matriz aqui é uma matriz simétrica. Vamos lá, o que tem que acontecer para uma matriz ser simétrica? Né? A transposta dessa matriz M, é igual à própria matriz. Se acontecer isso, né, a transposta ser igual à própria matriz, ela será classificada como uma matriz simétrica, tá bom? Bom, se você olhar essa primeira linha aqui, ó, quando ela vira a primeira coluna, mantém os mesmos elementos. Quando eu faço a transposição dessa matriz, ó, vai ter 0,75 menos 0,1, 1 quarto. Né? Se você pegar a segunda também, ó, a segunda linha, ela vira a segunda coluna, e a terceira linha vira a terceira coluna. Então está acontecendo isso aqui, ó. Quando eu faço a transposta, eu tenho a própria matriz, não há mudança. Bom, então ela pode ser uma matriz simétrica, né? Posso classificar. Uma outra maneira de você ver que é uma simétrica, olha só, se você traçar e identificar, né, a diagonal principal dessa matriz, olha o que acontece com os elementos em relação à diagonal principal. Tá vendo que mantém os elementos? Eles são iguais. Aqui o A21, né? O A21 e o A12 aqui, ó, são os elementos iguais. Se você olhar simetricamente, né, esses valores são iguais. Aqui também acontece a mesma coisa, ó. 1,4 igual a 1,4. Aqui, 2 igual a 2. Se você olhar simetricamente em relação à diagonal principal, você tem os mesmos valores. Então, atendeu a definição, né? Essa matriz é igual à transposta dela, então é uma matriz simétrica. A segunda matriz, ela é classificada como uma matriz antissimétrica. O que tem que acontecer para ser uma matriz antissimétrica? Quando você faz a transposta dessa matriz aqui, você encontra a oposta da matriz. A oposta é aquela mesma matriz trocando o sinal. Se você verificar, se você pegar a primeira linha, né, e transformar ela em coluna, fazer a transposição da matriz, olha o que acontece. Os mesmos números reais, só que eles estão trocando o sinal. Há uma troca de sinal. O 0 é insignificante, o sinal aqui na frente, né, mas o 2 virou menos 2 e o menos 3 virou 3. Se você olhar agora a segunda linha, transformar em coluna, né? O menos 2 virou 2, o 0 é insignificante, o menos 1 virou 1. Se você olhar a terceira linha, o 3 virou menos 3, o 1 virou menos 1 e o 0 aqui mantém o elemento, né? Não se representa o sinal aqui. Então aconteceu exatamente isso. A transposta dessa matriz M ficou igual à oposta, satisfazendo o requisito para ser uma matriz antissimétrica. E olha que interessante, olha o que vai acontecer depois que você identifica a diagonal principal dessa matriz. Eu posso até falar, como eu falei em módulo agora, né, que esses elementos aqui em módulo, eles são iguais, né? Mas na verdade você tem a mesma representação numérica, só que são sinais opostos. Menos 2 e 2, 3 e menos 3, 1 e menos 1. Conseguir identificar, às vezes, se você esquecer a definição, está num aperto, você traça as diagonais principais, né, e tenta verificar o que está acontecendo com esses elementos. Isso aqui é uma característica das matrizes antissimétricas, tá? Os elementos simétricos em relação à diagonal principal, eles são opostos, né? Ou iguais em módulos, como queira. Então tá certo, ok, isso aqui está correto, é uma matriz antissimétrica. A alternativa C, a matriz é uma matriz inversível, né?
Bom, o que a gente tem que pensar? O que é uma matriz inversível? Para ela ser classificada como inversível, o determinante dessa matriz M, obrigatoriamente ele tem que ser diferente de zero, tá? Tem que ser diferente de zero. Poxa, mas eu não vou sair calculando determinante, né? Eu dou uma verificada na matriz, comportamento dos elementos, algo que eu já conheço, alguma propriedade que eu já conheça, e tento então verificar se isso aqui vai acontecer ou não. Caso eu não identifique nenhuma propriedade, aí eu vou ter que usar o Laplace e calcular o determinante. Tá ok? Bom, eu já identifiquei aqui, ó, a primeira coluna você tem raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5. Aqui nessa coluna agora, raiz quadrada de 8 é 2 vezes raiz quadrada de 2. Né? Raiz quadrada de 12, né? 12 é 4 vezes 3, ou seja, 2 vezes raiz quadrada de 3. E o 5? 5 é 4 vezes 5. Né? Esse 4 vem para fora, né? 2 ao quadrado vem para fora, você tem 2 vezes raiz quadrada de 5. Então, você pode observar o seguinte, que a primeira coluna, ela apresenta uma relação com a terceira coluna. Em outras palavras, a terceira coluna ela é o dobro da primeira. Quando isso aqui acontece, quando há uma multiplicidade entre fileiras, linhas ou colunas, você não precisa calcular o determinante. O determinante aqui é igual a zero. E se o determinante é igual a zero, essa matriz ela é uma matriz singular. Ela é uma matriz singular. Então, não está correta essa classificação aqui, ela está incorreta. Então, aqui nessa alternativa seria a letra C. O item D fala o seguinte, que essa matriz M é uma matriz inversível. Já falei que inversível, o determinante tem que ser diferente de zero. Então, o determinante de M tem que ser diferente de zero. Bom, eu não tenho aqui... Eu não verifiquei nenhuma propriedade das matrizes, né? Iguais, linhas ou colunas iguais, ou múltiplas, né? Não estou verificando. Mas aqui tem uma linha, aqui, uma coluna que me ajuda, né? Vou calcular esse determinante aqui rapidamente por Laplace e vou ver qual é o valor desse determinante. Olha, eu vou escolher a coluna que tem mais zeros. A que tem mais zeros é essa aqui, ó. Tá? Poderia ser uma linha, mas no caso aqui, essa coluna aqui está com mais zeros. Esse determinante aqui, ó, o sinal do 4, né, sinal da matriz, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, o sinal do 4 aqui é um sinal positivo, não precisa nem me preocupar, né? Então, isso aqui vai ser 4, esse determinante aqui, né, estou fazendo determinante. Olha só, 4 vezes cancela a coluna, cancela a linha, né? E aí você faz esse determinante desses elementos que sobraram aqui, ó. Isso aqui é o teorema de Laplace que eu estou aplicando, ó. 2 vezes menos 2, isso aqui é menos 2. E aqui você subtrai agora, né? Eu fiz a diagonal principal, eu vou subtrair agora a diagonal secundária. Menos, né? 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho aqui dentro menos 2 com menos 20, menos 22. Menos 22 vezes 4, isso aqui vai dar menos 88. O que aconteceu? É um valor negativo, mas é diferente de zero. Se você tem um determinante diferente de zero, né? No caso aqui, menos 88 é diferente de zero, essa matriz aqui, ela é uma matriz, desculpa, essa matriz aqui, ela é uma matriz inversível. Tá ok, tá? O item E, o que está falando? É uma matriz singular.
Bom, a mesma situação, você verifica se ela é inversível ou é uma matriz singular pelo determinante, é assim que você classifica, dessa maneira. Só que antes de você calcular o determinante, você dá aquela olhada nas colunas e nas linhas da matriz para ver se identifica alguma propriedade. Eu já olhei aqui e já estou verificando uma multiplicidade. Olha só, essa linha aqui, ó, quando você multiplica ela por 2, você encontra justamente a terceira linha aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 4, 8. Ou seja, a terceira linha ela é múltipla da primeira. Quando há multiplicidade de linhas e colunas, significa que o determinante dessa matriz é igual a zero. Um determinante igual a zero, você tem uma matriz singular, tá bom? Essa foi a questão número 9. Vamos lá. A questão 10, ela vai trabalhar aqui o conjunto dos números complexos, né? Onde você tem i como uma unidade imaginária e i ao quadrado igual a menos 1. Ele apresentou essa fração aqui envolvendo unidade imaginária e pede um número, né, que corresponde algebricamente a essa fração aqui. Bom, eu já falei que quando você tem imaginário, né, no seu denominador, você tem que buscar eliminar essa unidade, assim como a gente fazia com as raízes, né? Eliminar essa unidade imaginária aqui. E o caminho que você tem para fazer isso é multiplicar pelo conjugado desse denominador. O conjugado desse denominador vai ser esse mesmo valor, né? Só que você vai trocar o sinal aqui da sua unidade imaginária. Então você vai multiplicar numerador e denominador pelo conjugado desse valor aqui, desse número complexo aqui. Bom, aqui você tem 4i mais 4i, isso aqui pode resolver por um produto notável, uma distributiva, né? Você pode reescrever isso aqui, ó, como sendo 4 mais i elevado ao quadrado. Eu poderia fazer a distributiva diretamente. Aqui você vai ter uma diferença de quadrados. O que está identificando? Olha só, diferença de quadrados, sinal de menos, você tem que ficar atento quando tem sinal de menos, né? E aí você vai ver que seus elementos, seu primeiro elemento, o seu A aqui, ó, 4 aqui desse lado, aqui é 4. Aqui é a unidade imaginária, aqui é a unidade imaginária. Sinais diferentes, né? Menos e mais. Isso aqui leva você para o produto notável, diferença de quadrados. Quando você tem diferença de quadrados, isso aqui vai ser 16 menos, né? Menos quem? O segundo elemento elevado ao quadrado, menos i ao quadrado. Tá? Lembrando do produto notável, diferença de quadrados, quando você tem isso aqui, A ao quadrado menos B ao quadrado, isso aqui é A menos B vezes A mais B. Tá? Tava nesse formato, eu voltei aqui para o formato inicial. Resolvendo aquele primeiro produto notável, denominador, você vai ter 16 mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, isso aqui vai ser 8i. Mais i ao quadrado. Aqui que você vai ter que ter um pouco de atenção. Isso aqui é 16, né? 16 menos i ao quadrado, a própria definição já falou que é menos 1. Então isso aqui é menos 1. E aí você consegue resolver normalmente essa situação aí. Bom, eu já posso fazer a substituição aqui, ó, também. O seu numerador i ao quadrado é menos 1. O que resta agora, 16 menos 1, isso aqui vai ser 15 mais 8i. 16 menos com menos vai dar mais 1, né? 17
Isso aqui você pode decompor, até porque nas alternativas você não tem um único denominador, você tem uma soma ou subtração de frações, você faz uma decomposição, como sendo 15 sobre 17 mais 8i sobre 17. Seria a alternativa B, né? 15 sobre 17 mais 8i sobre 17. Observe que se você voltar, né, fazer a soma aqui, né, mantém o denominador, soma os expoentes, você volta para cá, né? Então aqui seria a letra B. Bom, a questão 11, né, você tem uma expressão, essa expressão aqui envolve potenciação e radiciação. Inicialmente, a gente começa a resolver logo as potenciações, depois as multiplicações e divisões, né? Você vê que se 15 elevado a zero, qualquer número real elevado a zero vai ser igual a unidade, né? Então, isso aqui seria 20 vezes 1 elevado sobre, né, raiz de 20. Seu trabalho aqui vai ser o quê? Eliminar essa raiz do denominador, sem dificuldade. Você multiplica, né, no primeiro caso, né, multiplica por ela mesma aqui. Só que multiplica numerador e multiplica denominador. Isso aqui vai ser 20 vezes raiz de 20. E aqui no seu denominador, o que vai acontecer aqui? 20 multiplicação de radicais de mesmo índice, né? Você mantém o radical, né, e multiplica ali. Você vai ter raiz quadrada de 20 vezes 20. Então isso aqui é 20 vezes raiz de 20 sobre raiz quadrada, né, de 20 ao quadrado. Olha só, expoente igual índice, que eu corta, né? Fica com 20 vezes raiz de 20 sobre 20. Simplifica, né? Isso aqui é raiz quadrada de 20, né? A gente sabe que 20 é igual a 4 vezes 5. Isso aqui, 4 é 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado vezes 5, ou seja, base expoente ou índice para igual base com expoente igual índice para fora, 2 vezes raiz de 5, né? Raiz quadrada de 5 é um número irracional. Um número irracional multiplicado 2 vezes continua sendo um número irracional. Tá? Seria a letra D, tá bom? Ela já é aquela questão, a expressão bem corriqueira, né? Aquela que você enxerga logo o seu produto notável aqui, ó. Você pode até, nessas questões aqui que você tem soma, subtração, resolver separadamente, tá? Não tem problema em fazer isso. Ou faz tudo uma vez só, ou faz separadamente. Se você fizer separadamente, olha, você faz essa parcela aqui e depois essa parcela aqui. Os resultados você faz a soma. Ou simplesmente você faz um MMC, né? Não comuns, você faz o produto deles e coloca aqui no seu denominador. Raiz de 3 menos 2 vezes raiz de 3 mais 2. Por quê? Já está visível aqui que você tem um produto notável, você vai ter uma diferença de quadrados. E depois essa diferença de quadrado vai ajudar você a eliminar essa raiz do denominador. Se você tirou o MMC, você vem, divide pelo primeiro, multiplica em cima. Quando você divide pelo primeiro, você cancela. Esse cara aqui vai ficar raiz de 3 mais 2 vezes raiz de 3 mais 2. Então é isso aqui, ó, raiz de 3 mais 2 elevado ao quadrado. Mantém o sinal, né? Pega seu MMC, divide aqui, cancela esse positivo, você fica aqui com raiz de 3 menos 2 elevado ao quadrado. Beleza? E agora? Agora você resolve, né, essa expressão aqui. O que eu quero chamar a atenção aqui nessa questão é o seguinte, né, lá na propriedade básica dos produtos notáveis,
Quando você tem A mais B ao quadrado, isso aqui é A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. E quando você tem A menos B ao quadrado, só muda esse sinal aqui, ó. Tá? E olha o que acontece. Observe o que acontece quando você soma esses elementos. Soma as equações, vamos dizer assim, ó. Pode somar essa com essa, né? E depois do outro lado aqui da igualdade você faz a mesma coisa. Quando você soma, né, isso aqui 2 vezes A ao quadrado, esse cara cancela, mais 2 vezes B ao quadrado, né, 2B ao quadrado, na verdade é isso que você tem. Então, essa soma aqui, ó, que você tem, ela é um resumo disso aqui, ó. Coloco 2 em evidência, A ao quadrado mais B ao quadrado, né. Aqui a questão está simples e tal para você verificar, mas às vezes quando você tem uma questão mais complexa, você conseguir enxergar que essa soma, né, de quadrados de produtos notáveis é a mesma coisa que isso, simplifica o seu cálculo, né? Então eu não vou nem me preocupar em resolver esse produto notável. Isso aqui vai ser 2 vezes, né, A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos dizer que esse cara aqui é o A, né? Esse cara aqui é o A e esse cara aqui é o B. Aqui também. O A e aqui é o B. Então, raiz de 3 ao quadrado mais... E agora, quem é o meu B? 2 elevado ao quadrado. Diferença de quadrados. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Dois ao quadrado, tá? Se você estiver na dúvida, né, você pode identificar aqui, ó, seu primeiro elemento, né, seu A e aqui o seu B, tá? Olha, multiplicando 2 vezes raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, isso aqui é 3. 2 ao quadrado, isso aqui é 4. Aqui, raiz quadrada de 3, né, elevado ao quadrado, some com essa raiz aqui, fica só com 3. Menos 2 ao quadrado, menos 4. 3 mais 4, 7. 7 vezes 2, 14, né? Então, você tem 14 dividido por menos 1 igual a menos 14. Tá? Letra E. Bom, a questão 13 faz o seguinte, considere a matriz 2 por 2, né? E aqui temos a lei de formação dos elementos dessa matriz, né? A IJ tal, que cada elemento você vai encontrar pela operação de I mais 2J. E aí ele fala, é correto afirmar que, né? Pô, mas para poder fazer alguma análise aqui, você primeiro tem que construir a matriz, né? Essa é uma matriz 2 por 2 que já foi identificada aqui. Então, essa matriz A é essa aqui. Aqui você tem o A11, o A12, aqui o A21 e aqui o A22. Vou construir agora a matriz de acordo com as informações. Ó. I mais 2 vezes J, ou seja, esse elemento aqui vai ser 1 mais 2 vezes 1. Esse outro elemento aqui vai ser 1 mais 2 vezes 2, né? O J aqui, nesse caso, é 2. Aqui agora, 2 mais 2 vezes 1. E o último, 2 mais 2 vezes 2. Construir a minha matriz. E aí eu vou ter 1 mais 2, 3,
1 mais 4, 5. 2 mais 2, 4. E 2 mais 4, 6. Bom, como vai trabalhar com a situação do determinante dessa matriz, já vou ver logo qual vai ser esse determinante aqui, ó. 2 por 2, né? Você faz diagonal principal, né? A principal menos aqui, ó, menos a diagonal secundária, né? Assim que a gente faz um determinante na 2 por 2. Então, isso aqui vai ser 3 vezes 6, esse determinante aqui de A, 3 vezes 6, 18. 18 menos 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Então, esse determinante aqui é menos 2. E aí eu vou poder analisar aqui qual dessas alternativas está correta. Bom, a primeira alternativa é o seguinte: determinante de A é igual a menos determinante da transposta. Isso aqui já é errado pela própria propriedade, né? A própria propriedade, ela já garante que determinante de uma matriz quadrada A é igual ao determinante da transposta de A. Então, isso aqui já está pela própria definição, já não está valendo. Determinante da inversa de A igual a 2? Não é essa a regra aqui. O determinante da inversa é isso aqui, ó. Determinante da inversa de A é 1 sobre o determinante de A. Essa é a regra. Então, vai ser 1 sobre menos 2, não foi? Menos 2. Ou seja, menos 1/2 é o determinante. E aqui está falando que é 2. Então tá errado, essa aqui está errada também. 2 vezes o determinante de A igual a menos 8? Não, né? 2 vezes o determinante, 2 vezes 2, isso aqui não é igual a menos 8. Isso aqui é diferente. Então, isso aqui também não está valendo. Determinante de 2 vezes A igual a menos 8, opa, aqui temos propriedade, então nós temos que ficar atento, porque a gente sabe que quando a gente tem esse determinante desse produto aqui, ó, isso aqui, ó, é igual a 2 elevado a n vezes determinante de A, ok? É assim que a gente pode reescrever esse produto, né, que está envolvendo o determinante. E esse n aqui, ó, quem é? É a ordem da matriz. Aqui você tem uma matriz 2 por 2. Então, você tem 2 elevado a 2 vezes o determinante de A, que é menos 2. 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes menos 2, isso aqui é menos 8. Ok. Então, a D está correta. Determinante disso aqui é igual a menos 8. Então, essa delta aqui está correta. Determinante de A igual a 4? Não, a gente já verificou aqui, ó, determinante de A igual a menos 2. Então, está errada. A correta aqui é a letra D. Bom, a questão 14 apresenta números complexos novamente, onde I é unidade imaginária e I ao quadrado igual a menos 1. E apresentou aqui o número complexo na forma algébrica, né? Você tem aqui quem é o A, né? A parte real, e aqui você tem a sua parte imaginária, né? Quem está acompanhando a unidade imaginária. Ele fala do conjugado desse número complexo, depois ele pede o produto, né, desse número complexo com o respectivo conjugado. O número é 6 menos raiz de 5 vezes o conjugado. Cuidado quando fizer a construção do conjugado, tá? No conjugado, só muda o sinal da unidade imaginária, tá? É só da unidade imaginária que você muda o sinal, né? Ou seja, isso aqui vai ser 6 mais raiz de 5. Esse produto que ele está falando aqui para você. Já caracterizou o quê? Diferença de quadrados, né? Como que você resolve diferença de quadrados? Quadrado primeiro, no caso você vai identificar aqui seu A, aqui seu B, né? Menos o quadrado segundo, ou seja, 6 ao quadrado
Opa, fiz um cubo aqui. 6 ao quadrado menos quem? Raiz de... Aí tem que ter cuidado aqui, ó. Porque é raiz de 5 vezes I, né? Que é o seu B, elevado ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, menos... Esse 2 você faz uma distributiva para ele, né? Então você vai ficar com isso aqui, ó. Vou separar aqui. Raiz de 5 elevado ao quadrado vezes I ao quadrado. Então é 36 menos o que eu encontrei aqui agora. Raiz de 5 ao quadrado é 5. 5 vezes o I ao quadrado, unidade imaginária, I ao quadrado igual a menos 1. Pronto, 36 menos 5 vezes menos 1, menos 5. Então vai ser 36 menos com menos mais 36 mais 5, 41, tá? No gabarito aqui saiu errado, tá? Essa questão aqui foi anulada porque estava 31 e aqui era para ser 41, tá? Foi nega de dedo aqui nessa questão. A resposta dela é 41. 2.150 alunos de uma escola, 654 gostam de português, 564 gostam de matemática, 176 não gostam nem de português nem de matemática. Por isso que eu deixei aqui fora. Esse pessoal aqui, ó, não está aqui dentro desses conjuntos. Sendo assim, a quantidade de alunos que gostam de português e de matemática. Quando fala E, está falando da intersecção. Então, eu chamei de X aqui o que ele quer saber. Bom, e o que eu sei dos conjuntos, sem usar fórmulas, sem usar definições, né, visualmente, pelos diagramas, é o seguinte, que se você tem 1150, você retirar 176... você vai achar o quê? Quem compõe essas três regiões aqui, né? Então, quando eu faço 1150 menos 176, eu vou achar quem está ocupando aquelas duas regiões ali. Essa região aqui, o meio e essa outra aqui. Essa região aqui, o somente português, né? Vai ser o quê? 654 menos x, mais quem está na intersecção, que eu estou buscando, que é o x, e essa região aqui é de quem gosta apenas de matemática, vai ser mais 564 menos x. Então, eu vou isolar, vou ficar na equação do primeiro grau e vou encontrar logo qual é o valor de x aqui, ó. 1150 menos 176, já fiz ali, 974. Tá, esse menos x com mais x você já cancela aqui. 654 mais 564 dá 900 e... fiz algum lugar aqui. 1218. 1218 menos x. Você faz 974 menos 1218 igual a menos x. Isso aqui vai dar menos 244 igual a menos x. Multiplica pelo menos 1, né, para eliminar o menos da variável. Você vai ter que x igual a 244. Tá bom? Questão 16, né? Você tem a multiplicação de matrizes, né? Você vê que a primeira matriz ela é uma matriz quadrada 2 por 2 e a segunda é uma matriz 2 por 1. É um produto possível, né? Por que é possível esse produto? Porque a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. E a sua resultante, né, vai ser uma matriz 2 por 1, né? Então, o produto possível. Ele quer saber os valores de x e x, aí quer saber x mais y. Multiplicação de matriz, linha, coluna, linha, coluna. Então, eu vou ter isso aqui uma igualdade, né? Faz o produto desse lado igual à matriz resultante que está do outro lado.
Multiplicando, você vai ter 2 vezes 4 mais x vezes menos 5. Isso aqui é igual a menos 2. De novo, linha, coluna. Você vai ter y vezes 4 menos 3 vezes menos 5. A multiplicação dessa segunda linha pela coluna vai dar esse elemento aqui, que é o elemento A21. Isso aqui é igual a menos 1. Eu vou encontrar o valor de x e o valor de y aqui. Vai sair do sistema? Não, porque você já vai ter o valor direto aqui, ó. Esse 8 passa para cá subtraindo, né? Isso aqui vai ser menos 5x igual a menos 10, né? X igual a 2, né? Menos 10 dividido por menos 5, x igual a 2. E aqui agora você tem 4y, menos 3 com menos 5, mais 15 igual a menos 1. 4y, se 15 vem para cá negativo, você tem menos 16. Então, y vai ser menos 16 dividido por 4. Isso aqui vai ser menos 4. Aí ele quer x mais y, a expressão, né? 2 mais com menos, né? Isso aqui é igual a menos 2. Tá? Uma multiplicação que estava simples, né? Questão 17. Qual o número de subconjuntos não vazio desse conjunto A, né? Onde x pertence aos inteiros, x é maior que menos 10 e x é menor ou igual a menos 1. Então você tem que identificar quem são esses elementos de A aqui, ó. Porque depois ele vai perguntar, considere Z conjuntos inteiros, ele quer saber a quantidade, né, de subconjuntos não vazios. Bom, o menos 10 ele não pode entrar nessa contagem aqui, porque não é maior ou igual, né? Ele é maior que menos 10. Mas aqui você vai ter o menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, né? E o menos 1. Ah, não, até o menos 1, até o menos 1. Eu achei que era até o 1 positivo. Não, é só até o menos 1 aqui. O conjunto fecha aqui. Então, eu vou descobrir a quantidade de elementos que eu tenho aqui. Meu N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 é 512. 512 subconjuntos. Quantidade de subconjuntos, 2 elevado a n, né? N igual a 9. Só que tem que estar atento porque ele quer saber a quantidade de subconjuntos não vazios. Então tem que retirar o conjunto vazio, né, desse total. Menos 1. E isso aqui é igual a 511. Tá? Foi uma questão que eu peguei e fiz uma modificação, né? Uma questão, se você olhar a questão de cálculo vetorial que caiu na prova 2023, vai sair nessa mesma matriz aqui, é o mesmo trabalho que você tem que ter na prova e ia ter aqui. Só que lá na prova você tem que ter um pouco do conhecimento do produto vetorial. Aqui a gente vai só trabalhar a questão do determinante e da matriz. Considere K, né? Números reais positivos não nulos, a matriz V, né? Então isso aqui são tudo que aparece aqui são elementos da matriz. E determinante de V, o determinante da matriz V, e ele quer saber essa expressão aqui, ela equivale ao quê? Menos Q vezes o determinante dessa matriz V. Então eu vou calcular o determinante dessa matriz e depois vou multiplicar por menos Q, já que é um número real não nulo, né? Fala que é não nulo, porque se você tivesse aqui a possibilidade do Q igual a zero, ia zerar isso aqui, né? Ficar nulo, uma expressão nula, né?
Então, como é uma matriz que envolve vários elementos, né? Mas é uma matriz fácil, da mesma maneira que estava na prova 2023, a questão de cálculo vetorial que tinha lá, né? Que envolvia até uma situação prática de física, era essa matriz aqui. E o que ele queria na prova? Nada mais do que você calcular um determinante. Tudo bem que na prova ele pediu um módulo também, né? Mas aqui é o determinante dessa matriz aqui, ó. Bom, e ela é uma matriz boa? Né? Você tem linhas com 2 zeros. E aqui, o sinal da matriz nem precisa se preocupar. O sinal da matriz é positivo. Então você só calcular o determinante dessa matriz. E determinante de matriz é Laplace, não é Sarros. Sarros é para o ensino médio. Concurseiro, ainda mais a prova que o M tem em cálculo vetorial, é aqui, Laplace. O que vai ser esse determinante aqui, ó? 2 vezes, né? Eu escolhi essa linha aqui porque ela tem mais zeros. E eu só me preocupo com esse elemento. Só isso. Fácil assim. Cancela a coluna dele e cancela a linha do elemento. Ele já está aqui, ó. E aí eu faço o determinante dessa matriz 2 por 2 que ficou aqui, ó. Quando você multiplica, o que você vai multiplicar? Diagonal principal menos diagonal secundária, não é isso? Então você vai ter I vezes 3 meios, né? Menos, né? Por que esse menos? Porque é a diagonal principal menos a secundária. Menos 2J. Então, essa expressão, quando você faz, olha só, quando você pega esse 2 e multiplica, já cancela com esse cara aqui, não cancela? Já cancelou aqui. Então, aqui você vai ficar com 6i. Desculpa, 3i, coloquei 6. 3i, né? Cancelou multiplicando aqui, ó. Cancela. Agora aqui, 2 vezes 4, 2 vezes 2, menos 4J. É isso aqui que ele pediu na prova 2023. Tinha um texto lá para embasamento, mas era isso aqui, ó. Quantos minutos você faz isso aqui? Quantos minutos você faz uma questão de história e quantos minutos você faz isso aqui? Esse determinante. Né? E a mesma expressão que você ia precisar lá, ele também colocou um Q multiplicando. Um Q, que é um número real qualquer. E você sempre tem que olhar para as alternativas. Olha o que aparecendo aqui nas alternativas. Um joguinho de sinal, só isso. Porque você vai ter menos Q vezes 3i menos 4J. Vai misturar essas letras aqui. Isso aqui multiplicando vai ficar, deixa eu ver qual a sequência. Menos 3Q vezes I. Essa setinha aqui, a gente usa lá no cálculo vetorial, tá? Não vou falar sobre isso, entenda apenas como um símbolo agora. Aqui, menos com menos fica mais 4 vezes Q vezes J. Essa é a expressão. Menos Q vezes I mais QJ. Foi isso aqui que ele pediu na prova do QOM. Claro que dentro do cálculo vetorial. Mas a gente já está se preparando para ele, tá?